gente? Mais um outro vídeo sobre o cangaço. E hoje eu vou falar em especial sobre este livro daqui, que tem por autor José Alves Sobrinho e Antônio Neto. Gosto muito do livro, e esse livro ele tem informações preciosas, inclusive porque os autores são família de José Saturnino, né? Então, eu comecei estudando, lendo, conforme sempre faço, né? Mas também, para falar sobre o José Alves, que não está mais aqui conosco, infelizmente, né? Ele gostava de mim, eu tenho certeza, porque ele me deu 2 livros, me presenteou, veja, os mesmos livros, né? E eu tenho muito prazer de dizer que, para mim, é uma pessoa, além de sua eloquência, uma pessoa muito estudada e que escreveu com muita, digamos assim, com muita propriedade tudo que ele escreveu sobre o cangaço. Por quê? Porque ele era da família do José Saturnino, que foi o primeiro inimigo do Virgulino. Muito embora o Virgulino já fosse uma pessoa astuta desde criança, né? Eles criaram-se juntos, sendo que o José Saturnino era um pouco mais velho, 4 aninhos mais velho que o Lampião, o Virgulino, o rei do cangaço, né? Mas também eu vou falar sobre essa roupa daqui do Virgulino, né? Por que ele andava assim? Que foi o meu primeiro objeto de pesquisa, foi exatamente... Eu estou mudando assim de lugar para outro porque eu trabalho só. Eu faço os vídeos sozinha e não tenho quem me auxilie. Então, eu comecei estudando isso daqui, né? Essas roupas, essa forma do Virgulino vestir-se. Vejam, aqui é um livro de Leonardo, aqui tem o Tenente Coronel Manuel Neto, né? O inimigo de Lampião. Depois de José Saturnino, não era, ele era inimigo já por outros motivos, porque já vem muito depois desse caso que eu vou falar sobre o José Saturnino e o Virgulino. E aí então eu comecei estudando isso aqui, porque o Virgulino andava tão enfeitado, né? Aqui nota-se, né? Aí nota aqui como ele andava. E eu vou falar sobre esta faixa aqui, né? Os lenços coloridos. Gente, então, eu comecei a ver a estética no cangaço, porque já existem livros que falam sobre a estética. Isso daqui, segundo dizem, né, foi a Dadá. A Dadá, ela bordava. E quando a Dadá apareceu com o corisco, e tinham os embornás que ela fez para o corisco, ela era a másia do corisco, aí ela apareceu com o corisco apareceu com esses embornais, e o Virgulino quis logo, e a Dadá disse o seguinte: não, compadre, aquela maneira que as pessoas usavam, compadre, né? Não sei porquê, mas isso era um costume de época, né? E então eu fui bordar, né? E entender desse bordado daqui. Esse bordado, ele não era feito à máquina, isso era um bordado feito à mão, né?
até porque a dificuldade de máquinas, naquela época eu já fiz um vídeo sobre isso, era muito complicado andar com máquinas, além de serem peças, objetos importados, porque aqui no Brasil não tinha, né, a fábrica, por exemplo, da Singer, Elgin, né? Não havia. E as primeiras máquinas eram a manivela ou aveiro, não sei por que aveiro, né? Mas usava-se também aveiro. Era assim, inclusive no filme do Benjamin Abraão mostra a Maria bordando, costurando numa máquina. Costurando, bordando, não costurando, porque também há a impossibilidade de se bordar com uma máquina. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, enquanto eu pego um bastidor. Isso aqui, ó, esse é um bastidor moderno, né? Antigamente eu tenho aqui também o de madeira que eu comprei já para mostrar esse trabalho, né? Hoje são assim, né? Inclusive, né? Aqui é mais fácil de você manusear. Então, esses bordados, eles eram feitos à mão. A Dada bordava à mão enquanto, diz ela, ficava no coiso, ela bordava esse, feito com ponto de laçada, aliás, né? Ponto de laçada. Quem borda a mão, ou pode botar no YouTube que vê como é o ponto, que ele é feito de laçada, vejam, isso aqui, ó, isso é um pontinho de laçada, que eu aprendi a fazer também, né? Então, eu queria entender como era que o virgulino segurava a faixa aqui, ó, no peito. Eu vou mostrar para vocês, certo? Exatamente isso, tá? Como era que ele conseguia usar essa faixa no peito e o porquê dessa faixa, né? Certo? Ele usava aqui no peito, ele usava também, digamos, assim, né? Ele usava também assim, eu vou botar assim, que é para vocês entenderem, certo? O meu objetivo, tá? Eu fiz algumas aqui e eu não sei como era que ele prendia, porque para a mulher, né, usar isso aqui seria um sutiã, né? Vejam, aqui, ó. Virgulino veste isso, tá? Eu estou, assim, me esforçando para vocês entenderem. Então, ele andava dessa forma, né? Então, eu não consegui fazer, não sei como era que ele colocava, mas tudo bem. Então, está aqui neste trabalho também, ele se enfeitava bastante, né? E isso não era usual à época, não era. Os homens usavam roupas diferentes. Inclusive, eu tenho umas fotos aqui do Virgulino vestido de uma outra forma antes, né? Vestido de uma outra forma, eu estudei as estrelas, eu estudei porque ele usava alguns símbolos, tá? Porque ele usava não gravata, mas ele usava lenços na roupa, ele não usava gravata. Aqui, ó, o Zé do Nenê, que foi um dos, né? Esse aqui, ó, primeiro que casou, dizem que casou com a Maria. Então, no cangaço, o Virgulino, ele adotou essa estética, né? Essa estética. Ele gostava dos bordados, das rendas, que eram fetiche, que ele tinha, certo? Mas eu vou entrar no detalhe mais importante. Eu gostaria muito que isso aqui ficasse aqui no meu bolso, muito embora, né? Eu uso sutiã, né? Eu uso sutiã, sou mulher, né? Tá? Vejam. E eu não sei como era que ele segurava essa faixa aqui. Ele devia dar um nó atrás, alguma coisa, mas não sei, porque não é fácil de entender isso aí, não.
mas ele arrumou um jeito, tá? Mas então, vejamos, aqui neste livro do José Alves Sobrinho, ele colocou uma coisa proposital, tá? Infelizmente, ele não está mais conosco para eu questionar, eu não questionei isso com ele. Tive tanta oportunidade, mas a gente vai lendo, vai então aprofundando tudo. Então, vamos lá ao detalhe, né? Ele escreveu que José Alves de Barros, mais conhecido por Zé Saturnino da Pedreira, casou-se em 1914 com Maria Nogueira Barros, filha de Benvenuta Nogueira e o major João Alves Nogueira da Fazenda Serra Vermelha, certo? Então, esse matrimônio ocorreu e logo após esse matrimônio, vejam só, né? Começaram as desavenças, o virgulino, né? Aqui, né? Porque eu sempre fiz análise literária e gosto de fazer, e a histórica também, né? Então, o que ocorre? O Zé Saturnino casa-se e vai morar nas terras do sogro, né? E a partir daí, o virgulino fica endemoniado, né? Gente, está aqui no livro, está aqui no livro, tá? O casamento do Zé Saturnino. Então, aí o Zé Saturnino vai morar na fazenda do sogro, leva a esposa, né? E então, passam a morar lá. Então, eu sempre estranhei a desavença do Virgulino com o José Saturnino, que eram amigos de infância, né? E por que dessa ciumeira do Virgulino ficar tão, assim, desvairado, né? Porque o Zé Saturnino casou-se, né? E o Zé Saturnino, né, nessa época, ele nasceu em 1894 e ele casa em 1914 com 20 anos, né? Ele casa-se, né? Então, o casamento civil depois foi realizado, o civil, ele casou na igreja, o José Saturnino. E o civil foi em 1937, no cartório de registro do primeiro distrito localizado na rua Enoque Inácio de Oliveira, em Serra Talhada, né? E o mais estranho aqui foi que eu achei o seguinte, né? Que depois o José Saturnino, ele casou-se, enviuvou e ele reencontra com a primeira namorada dele, que ele era Maria Rita, né? Era filha de João Nogueira, filha bastarda, né? De João Nogueira com Maria Rita Conceição, certo? Conhecida como Rita Grande. Esse reencontro segundo essas segundas núpcias de José Saturnino, eles passaram muitos anos, tiveram filhos, né? Aqui tem o nome dos filhos, eu não vou ler tudo, certo? Mas eles tinham um amor muito grande pelo outro, o que significa que esse segundo casamento do Zé Saturnino foi muito mais feliz, pelo jeito, né? Com a segunda esposa, porque foi a primeira namorada dele, né? E então, depois que o Zé Saturnino faleceu, né? Aí 2 anos depois, a Rita ficou muito triste, definhou, e 2 anos depois ela partiu deste mundo. O que é que eu quero chegar a isto? Aonde é que eu quero chegar? Gente, ora, o Virgulino,
Ele não ia brigar com o José Saturnino apenas por um chocalho. É a conversa, né? Que foi um chocalho, foi isso, né? Mas, no meu entendimento, por ciumeira, né? Então, o Virgulino já mostrava o seu lado, né? Aquele lado que as pessoas não perceberam, ou não percebem, ou não querem perceber, mas o Virgulino, ele fez inclusive, uma modinha, digamos, né? Uma quadrazinha ou uma música, né? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Ele fez isso para a avó dele. Para Jacosa, não foi para nenhuma namorada, né? Então, a estética no cangaço, ela é de uma importância muito grande, porque ela fala da personalidade do Virgulino, né? Ela mostra que o Virgulino tinha os seus fetiches, inclusive pela renda, né? E, dando mais ênfase à coisa, por que foi que o Virgulino não casou, né? E por que foi que o Virgulino escreveu essa música Mulher Rendeira, não para outra pessoa que não para a própria avó, que era mãe 2 vezes, que foi quem o criou, ele foi criado pela avó, né? E mais, o Virgulino, ele só se aproximou da Maria Déia, né? Ou Maria Bonita, que chamam, né? Maria Bonita, depois que ele pede para ela fazer uns bordados nos lenços, que ele gostava muito, né? Vou botar isso aqui, né? Ele gostava muito de bordados, né? Só que ele usava no busto isso, gente. Né? É claro que eu não vou, eu só estou fazendo aqui né? Mostrar a estética do Virgulino, que ninguém pode contestar, né? Que ele fez tudo isso, né? Ele usou digamos assim, a Dada bordava, ele gostou dos bordados, por isso a Maria não gostava da Dada. A Maria detestava a Dada, né? E a Dada também detestava a Maria, inclusive os grupos eles eram subdivididos, né? E às vezes o corisco passava 1 ano até sem encontrar-se com o Virgulino, porque a Dada aqui, ó, detestava a Maria, e a Maria também detestava detestava a Maria detestava, vamos lá, a Maria Bonita detestava a Dada e vice-versa, né? Então, o meu entendimento sempre foi que o Virgulino, ele sempre teve esse lado feminil, né? Os fetiches do Lampião eram os bordados, ele usava, eu até coloquei aqui, viu, os anéis, mas eu uso, né, os anéis. Mas naquela época não era, os homens não usavam isso não, gente. E o Virgulino, então, ele talvez não se aceitando ou não sendo aceito pela maneira dele, depois ele vai juntar-se ao Luiz Pedro, né? Depois que ele começa no mundo do crime, realmente, ele começou com pequenos furtos, ele enganava as pessoas, ele começou desde muito cedo, né? Era muito astuto. E então ele depois junta-se ao Luiz Pedro, né? Com quem terminou. Mas lá em Angicos, né? Foi o final do cangaço lampiônico, né? Porque antes já havia cangaço, e ele estava com a Maria, mas a Maria nem sempre ficava com o Virgulino, não, viu, gente?
A Maria passava meses também separada do Virgulino, e o Virgulino ficava junto com o Luiz Pedro. Só que, sim, aí vejamos mais estética, né, do cangaço, né, conforme eu falei, né, eu comecei estudando, né, porque ele usava as estrelas já é porque ele tinha o lado que ele queria ser, vou mostrar aqui, ele queria ser das polícias, mas ele não podia ser das polícias, porque ele era criminoso, né? E as polícias não queriam, no caso, o Virgulino, que também, o Virgulino era uma pessoa nômade, né? Ele nunca quis construir nada, ele era uma pessoa que era, assim, a paranoia dele estava mais para o psicopata, não? Ele era um psicopata, né? Então, as estrelas que ele usava era porque ele não podia usar as estrelas dos coronéis. Aí ele, para chamar a atenção, aí ele coloca as estrelas bem assim, no chapéu, aí as pessoas interpretam como sendo os símbolos do rei Salomão. Na realidade, não são os símbolos do rei Salomão. Ele usava isso aqui para impactar, porque quando ele chegava cheio, com todo esse colorido aqui, ó, né? Sendo que tem mais aqui, viu, gente? Nos embornais, né? Que ele usava, né? Então, os embornais do Lampião não eram os embornais comuns. Ele criou a moda unigênero, a Dadá bordava, ele depois passa a ter os grupos dele como se ele tivesse um pelotão que ele comandasse, e ele comandava, né? Mas seria, para ele colocava, inclusive, esses pelotões, os cangaceiros para marcharem, né? A dança do Virgulino era interessante, era com a batida da espingarda, das armas no chão, aquela batida de guerra, né? E então eu aproveitei para mostrar, né, isso aqui, né? Até porque os embornais dos militares, né, das pessoas que o combatiam, não eram iguais. As pessoas imitavam. Não, eles não imitavam. Eles usavam as cartacheiras, que o Virgulino usava também. Mas um outro detalhe, bem rapidinho, por conta do tamanho do vídeo, a questão do olho do Virgulino, daquela que as pessoas dizem, ele tinha foi espinho de que o espinho, se houvesse perfurado o olho do Virgulino, o líquido aquoso teria escapado, ele teria ficado com o olho, digamos, secava, né? Porque o líquido aquoso saindo, que é o que preenche o olho das pessoas, dos animais, é o líquido aquoso. Saía, então, nesse caso, ficava seco. Não foi. Foi, segundo eu escutei recentemente, e eu já havia falado sobre isso, foi uma bala que passou perto do olho do Virgulino e provavelmente foi Odilon. Ele detestava Odilon Flor, que é Ferraz também. Odilon Flor, né, por conta da mãe, aí Dona Flor, o nome da mãe dele, aí chamava os Flor, né, mas eram Ferraz, certo? Então, esse olho do Virgulino, ele não foi um leucoma, foi essa bala que passou e os estilhaços, né, ficaram certamente na córnea, né, e infeccionou. E ele não ficou com o olho, ele ficou com o olho embranquiçado. Lembrem-se que o Virgulino atirava bem, porque isso também facilitava. Porque a gente sabe que quando as pessoas vão atirar, quem eu já vi essa questão, já dei uma analisada, né? Quando vão atirar, geralmente fecham o olho para a pontaria ser melhor. Isso, a gente estuda isso aí dentro da parte da
os oftalmos, né? Eu não sou, né? Mas eu tenho esse livro daqui de enfermidades dos olhos, porque eu estudei optometria, tá? Então, eu sempre achei bastante estranha certas formas de se falar sobre o cangaceiro Lampião, sobre o Lampião, o rei do cangaço, e então eu vou ficar por aqui, né, porque eu queria mostrar exatamente a estética e o porquê e como que o Virgulino segurava uma faixa no peito, né? Para encerrar e terminar aqui esse vídeo, né? Aqui a faixa, né? Aqui, ó. Eu não sei se ficando mais para frente, mais para trás. Vejam, então, a faixa no homem significa que ele queria ter os seios, os peitos, né? De mulher. E a mulher usando essa, quando é a faixa, vejam bem, não é o sutiã, o califão, antigamente, né? É o sutiã, né? Se a mulher usando, se ela vai prender o busto, ela não quer que apareça, é a negação dos seios, da feminilidade. Já no Virgulino, era o contrário. Isso aqui representa um califão. Então, esse vídeo de hoje foi para mostrar a vocês a estética e o porquê do Virgulino usar, né, a faixa no busto. Eu tinha mais fotos aqui, gente, mas não estou localizando, né, para mostrar, né, como o Virgulino se vestia, né, e para mostrar aqui a faixa, as faixas, aqui, ó, para que ninguém diga que eu não estou mostrando, aqui, ó, a faixa que ele usava aqui no peito, tá? Por que ele usava essa faixa no peito? Isso daqui, né? Eu vou ter que parar o vídeo. Isso aqui é porque ele queria ter os seios, os peitos que as mulheres têm, que ele não queria ter.